Olá, boa tarde, Hélio Clementino. Estamos aqui novamente, como já é de costume, às 6 horas da tarde, discutindo as aulas. Hoje nós vamos falar sobre a maior viagem da sua vida. Esta semana a gente abordou diversos temas dentro do contexto do módulo do ano do aprendizado. Nós falamos do Vá Cuidar da Sua Vida, dos novos hábitos, do autogoverno, dos drivers mentais, e hoje nós vamos falar sobre a maior viagem da sua vida. Fala, Nick, Cláudio, tudo bem? Como é que está o Taraguai? Aguardando o pessoal entrar aqui para a gente começar a nossa aula, o nosso debate, melhor dizendo, sobre o tema. Então, este ano como ano de aprendizado, 2020, o ano do aprendizado, o ano que vai fazer a diferença para todo o resto da sua vida. Segunda-feira a gente falou, conversamos, debatemos sobre vai cuidar da sua vida. Uma frase bastante interessante, né? Vai cuidar da sua vida. Quantas pessoas cuidam das nossas vidas e se intromete nas nossas, ou às vezes quantas pessoas a gente se intromete. Quando eu passo a cuidar, e aí Marcelo, um abraço, daqui a pouco a gente está junto aqui, deixa eu continuar, o pessoal está entrando aqui, a gente já conversa, não sei se você está dirigindo. Quanta energia você perde durante o dia cuidando de coisas que não diz respeito à sua vida, ao seu propósito e à sua missão de vida. Como a gente está tratando desse ano como o ano do aprendizado, a ideia é fazer uma revisão de todo o seu comportamento e dos seus resultados para que você passe a ser uma pessoa melhor e tudo que você implantar neste ano, isso vai servir e vai impactar o restante da sua vida. Então, vai cuidar da sua vida, foi o que nós falamos na segunda-feira. Depois, na terça, nós tratamos dos novos hábitos. Alba, tudo bem? Um abraço. Amanhã tem live da Alba. Vamos se ligar na live dela às 18 horas. Daqui a pouco a gente comenta. Então, nós falamos dos hábitos, que uma ação repetida 3 vezes, por 3 vezes consecutivas, ela tem de ser um hábito. Eu estou fazendo aqui uma visão da semana para a gente entrar no assunto, que é a maior viagem da sua vida. Então, estava dizendo que se você repete uma ação 3 vezes, ela tende a virar um hábito, e alguns hábitos... Olha só, a Érica está por aqui. Ô Érica, fica aí que eu vou te chamar para conversar, Érica, quero conversar com você. Fica aí com a gente. Então isso tende a virar hábito, então você vai aproveitar esse mecanismo de registro dos hábitos do teu cérebro e usar isso para fazer reversão de maneira disciplinada para aqueles hábitos que você precisa adquirir. Então falamos de hábitos simples, 7 dias, falamos de hábitos medianos, 21 dias, falamos de hábitos complexos, 44 ou 60 dias, dependendo aí de cada um. Tratamos sobre o autogoverno. Se você não sabe gerir a si mesmo, você não vai conseguir gerir a sua vida de maneira correta, nem liderar os seus projetos. O autogoverno é extremamente importante para você desenvolver a sua capacidade de autoliderar, sem se preocupar com os fatores externos ou internos. Você quer atingir um objetivo, quer atingir um foco, você tem que ter a capacidade de autogoverno para você ter os seus resultados. E ontem nós falamos sobre drivers mentais, que são as respostas imediatas que o teu cérebro dá. Como é que você pode aproveitar isso daí também para atingir seus resultados e manter seu foco e sua energia. Miriam, um abraço, fica por aqui, Miriam, a gente conversa daqui a pouco. E hoje a ideia é trocar uma figurinha aqui sobre a maior viagem da sua vida. Érica, eu vou começar com você, vamos lá. Deixa eu ver se a Érica está por aqui. A Érica, Alba, você está podendo falar? À medida que o pessoal vai entrando aqui, você está podendo falar, eu vou te chamar e você já dá o seu recado aí. Só um minutinho. Deixa eu ver se a Alba consegue entrar. Amanhã vai ter com a Alba. Eu vou deixar ela mesma comentar aqui.
Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem, Tudo graças bem? a Deus. Fala para o pessoal da sua. Então, eu saí correndo porque eu tô com a minha mãe em casa e a gente tá fazendo a limpeza aqui. Ah, eu já fiz Aí isso quando hoje você aqui. falou que ia me chamar, eu só tive que sair correndo. Tá bom, não vou tomar seu tempo. Fala da live. Não, 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 tudo certo, tudo certo. É um prazer, né? Então eu deixo aqui o convite pro pessoal que tá aí assistindo, prestigiando aí o Hélio nessa live de hoje, a me acompanhar amanhã numa live sobre liberdade emocional. Vai estar eu e a Melissa Arantes, ela também é do grupo das lives do Insta, lá do Pior Ano da Sua Vida, e vai ser às 18 horas. Fala aí qual que é o seu perfil. Meu perfil é @beingalba, being_alba. Eu vou colocar aqui embaixo. E qual que é o assunto que vai tratar? Liberdade emocional. Bacana, bacana. Olha, participa, Beleza. gente, que esse tema é super interessante. E a Alba ela tem um jeito assim, muito especial de tratar esse assunto. É isso Obrigado. aí. Vou ter que ir lá, agradeço. Vou lá para todo mundo. Continua o seu serviço. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. amanhã. Então vamos lá, ela vai falar amanhã de liberdade emocional. Eu chamei ela aqui rapidinho só para ela dar o recado. Ela faz parte de um grupo que nós estamos, não a conheço pessoalmente, e, e essa live dela está sendo muito bem preparada. Vamos lá, eu estava dizendo então, eu dei um overview, uma visão geral do que a gente discutiu na semana, e hoje vamos tratar sobre a maior viagem da sua vida. Nós vivemos um contexto hoje que é um contexto muito interessante, as pessoas são valorizadas pelo ter. Como a mídia, de uma forma geral, e a gente compra essa ideia de que ter é algo que é mais importante do que ser. Por exemplo, eu sou formado em economia, minha graduação é na área de economia. Para que eu tenha o título de economia, eu precisei ser um estudante de economia, fazer um curso de economia, para que eu pudesse colher esse fruto para ter o título de economista. Então, ninguém consegue colher o fruto do título de economia se ele não passou pelo ser estudante de economia, fazer uma faculdade de economia e concluir, para ter o diploma de economia. Ter, fazer e ter. Este é o contexto que nós queremos abordar na live de hoje. À medida que os meus colegas de curso forem entrando aqui, a gente vai debatendo o assunto. E vocês que estão aí têm a liberdade de fazer perguntas, independente ou não, se estão do curso. Tem muita gente acompanhando aqui que tem gostado dos assuntos. E nós estamos sempre às 8 horas, horário de Brasília, até às 7 horas, porque o Instagram só permite uma hora de live. Depois essas lives estão sendo armazenadas lá no meu canal do YouTube e você pode assistir com calma se acaso você perder. Então, eu tenho que entender assim. Vou falar algo aqui que é real que eu conheço. Eu conheço duas pessoas que ganharam na Mega Sena. Eu quase fui um ganhador, mas quase não garante nada. Conheço duas pessoas que ganharam na Mega Sena. Uma está muito bem, a outra perdeu tudo. Observe que, se eu estou num processo, numa escalada, e eu conquisto um posto de uma pessoa bem-sucedida, vou usar a palavra milionário, só para dar um peso na expressão do ganho financeiro, porque as pessoas que ganham na Mega Sena, a maioria delas se tornam milionárias, que acerta lá a cena. Então eu conheço duas pessoas que ganharam na Mega Sena, uma foi milionária por um determinado tempo, perdeu tudo, e a outra manteve. A não ser essa situação de casualismo ou de sorte, para se ter
denominação de milionário, a rota mais comum é você ser alguém que tem um propósito de vida definido, ter a sua empresa, você fazer a lição de casa e você subir uma escadinha até você colher os frutos. Então, você teve que pegar uma semente, jogar ela no solo, você teve que plantar, cuidar, essa árvore cresceu, começou a dar frutos e você alcançou esse posto. Caso contrário, é casuísmo, é sorte. Então, nós vemos hoje uma forte apelo midiático pelo ter. E o ter, ele pode acontecer de uma forma que se você pular as fases, primeiro eu vou ser, depois eu vou fazer, depois eu vou ter. Primeiro eu vou ser um empresário, vou ser dono de um negócio, vou ser empreendedor, vou fazer isso virar um negócio de sucesso, para que depois eu colha meus frutos. Então, a maior viagem da sua vida, ela diz respeito a uma transformação interna. Eu preciso ativar o meu ser. Tem um filósofo que diz, conheça-te a ti mesmo. Muitos de nós não sabemos quem nós somos. O autor do livro que fala, como é que chama o livro? Deu um branco aqui. Fala da guerra, a arte da guerra. Ele diz assim, se você conhece a você mesmo, você conhece o seu inimigo, você vai ganhar todas as guerras. Se você não conhece a você, mas conhece o seu inimigo, você tem uma chance de ganhar a guerra. Se você não conhece a si mesmo, não conhece ao inimigo, você vai perder todas as guerras. Então, se eu me conheço, eu conheço o inimigo, eu tenho a chance de ganhar todas as guerras. Observe que o ser... Observe, daqui a pouco. Meu filho está aqui. Vem aqui. Fala um oi. Oi, universo! Pronto. Então, se eu não ativar o meu ser, saber quem eu sou, para ativar o meu propósito, encontrar a minha identidade, eu, nessa escala de ser, de fazer e de ter, eu não vou ter sucesso. Ou seja, você sabe qual que é o seu perfil psicológico, quais são as suas características psicológicas, quem é você de fato. Se você não ativar isso e conhecer a si mesmo, você não terá muito sucesso naquilo que você faz. Olha só, a maioria das pessoas que estão aqui participando desse curso, e quem for do curso, manda uma mensagem aqui, por favor, para a gente ir se identificando e chamando aqui na live. Se eu não começar esse processo de transformação de dentro para fora, eu não prosperarei naquilo que eu tenho como desejo de fazer. Eu tenho que entender que nessa viagem, o meu corpo, fazendo uma analogia, já que eu estou falando de viagem, o meu corpo é o carro, a minha alma é o meu piloto, a minha estrada é o meu espírito. O meu corpo é o meu carro, porque para que eu faça essa viagem do meu nascimento à morte, esse intervalo é vida, eu preciso do meu carro, eu preciso do meu corpo. Para que eu possa fazer transformações na minha jornada, eu preciso cuidar da minha alma. E por onde é que eu vou? Então a minha alma vai me pilotar. Para onde eu vou caminhar é o meu espírito. Entrou uma pessoa aqui, o Marco. Marco, você está tranquilo aí para a gente bater um papo? Então, meu corpo é meu cérebro, é físico, o meu piloto é a minha mente e a minha estrada é meu propósito. Eu posso ter um carro, esse carro pode ficar na garagem, nunca sair da garagem. Então, eu não tenho viagem. Eu posso ter um carro, eu posso ser um piloto, mas esse carro também pode ficar estacionado o tempo todo na garagem. Se eu tenho carro, se eu tenho piloto, e eu resolvo pegar a estrada,
existem diversas estradas na vida que vão me levar para diversos lugares. Então, esta estrada é o meu propósito. Concorda? Tá tudo bem assim? Até aqui tá claro? O pessoal que está participando aí pode mandar as perguntas. Eu vou chamar o Marcos aqui para a gente trocar uma ideia. Marcos, você está podendo aí conversar comigo? Marcos está no trânsito. Maravilha, vamos continuar o raciocínio aqui então. Se você é do curso, estou dá um toque aqui para mim. Então veja bem, se eu quero fazer a maior viagem da minha vida, eu preciso de ferramentas. A principal ferramenta que eu tenho, quando eu tenho vida, eu tenho corpo. Meu corpo, nessa analogia de comparação de um carro para viagem, eu tenho o meu cérebro, todos nós temos. O piloto, que é aquele que vai conduzir o carro pela estrada, é a minha mente. Vai dizer se eu vou virar para a esquerda, se eu vou virar para a direita, se eu vou avançar, se eu vou parar, se eu preciso acelerar mais, se eu preciso frear, é a minha mente que vai comandar. E a minha estrada, o meu propósito. Porque eu posso pôr o carro em qualquer direção. Mas se eu estou alinhando a minha vida com o meu propósito, que é sobre isso que a gente vem falando desde a semana passada, eu não vou perder tempo em viagens por caminhos errados. Eu vou guiar o meu carro, vou guiar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, para ir sempre na mesma direção, a direção do meu propósito, para que eu possa atingir aquele alvo. Comentamos isso na semana passada. É impossível colher uma fruta sem antes ela ter sido semente, sem antes ela ter sido plantada. Então, o que eu estou dizendo aqui é sobre este contexto que nós precisamos ser, fazer e ter. Tudo bem? Perguntas aí? Se tiver perguntas, vamos chamá-las. Vamos fazer as perguntas que nós vamos respondendo. A gente tem usado muita comparação com o rio. O rio, tem uma frase de um autor, eu esqueci o nome do autor, ele colocou o pé no rio e ele disse assim: eu nunca mais pisarei este rio novamente. Uma frase que parece que não faz muito sentido. Você pode pensar, mas ele vai morrer, ou ele nunca mais vai naquele rio. Não é isso. O rio, ele possui água corrente. Aquela água que passou pelo pé dele, nunca mais passará de novo. No instante em que ele pisa, o pé dele tem uma idade, tem uma configuração, ele tem uma idade, tem um momento. O instante de tocar a água é único. Então, nós precisamos deixar o rio fluir, de maneira que estas coisas vão trazer os benefícios que nós precisamos para nossas vidas. Deixando os rios fluir, a gente vai colher os peixes que vão passar por ela. Deixa eu ver se tem alguém aqui para eu chamar, para participar comigo aqui. Vamos ver se o Marcelo pode participar aqui com a gente. O Marcelo tem dado umas contribuições bastante importantes. E aí nós vamos continuar na nossa linha de raciocínio. Vocês precisam ir fazendo perguntas aqui, para a gente poder fazer a interação nas nossas lives. Vamos lá, Marcelo. Tá pronto aí para a gente conversar? Fala, mestre. Grande, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está um pouquinho escuro aí onde você está? Espera aí que nós vamos resolver isso já. Maravilha. Opa. Melhorou. Agora sim. E aí? Vamos lá? Bora. Eu acho que você tá na live desde o início, né? Sim. A gente está debatendo aí a maior viagem da sua vida. Contribui com a gente aqui na discussão.
Não, cara, achei um ponto importante, né, que, nisso que você falou da questão da Mega Sena, né, dos seus conhecidos que ganharam na Mega Sena e um prosperou e o outro jogou tudo fora. Na verdade, a gente se torna alguma coisa quando, antes daquilo chegar, na verdade. Se eu tenho pretensão de ser um cara milionário, eu tenho que ter a cultura de um cara milionário antes de ser um cara milionário. Né? Tudo que eu almejo ser, eu tenho que me preparar internamente antes e tomar posse disso para que eu possa, para quando isso chegar, eu esteja preparado. Não como exemplo do teu amigo, ele provavelmente ele tinha vontade de ser milionário, óbvio, todo mundo tem. E quando isso chegou para ele, ele não soube aproveitar, porque ele não tinha se configurado antes para ser um milionário, né? Diferente do seu outro amigo aí que hoje está bem. Então, acho que tudo na vida, tudo que a gente almeja, né, antes de chegar até nós, a gente tem que colocar a cultura dentro da gente. Né? Eu achei bem importante aí, um exemplo bem legal dessa sua colocação. E é aquilo, né? Tem um versículo bíblico que é muito famoso, que as pessoas às vezes não interpretam direito, né? Que é a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Mas se a gente voltar à história um pouco, ler alguns versículos antes, a gente vai ver que ele não está falando de superpoderes, né? De eu posso fazer tudo porque ele me fortalece. Não. Ele está falando que nos dias de pobreza ele pode ser pobre porque ele sabe ser pobre, ele sabe lidar com a pobreza. E nos dias de prosperidade ele também sabe lidar com a prosperidade. Então, antes de chegar até ele, antes dele ser, ele se preparou internamente para aquilo que ele vai ser. Né? Então, ele não tem problema em passar por dias ruins ou dias bons. Ele não tem problema em ter uma mesa farta, uma mesa escassa, porque ele tudo pode naquele que fortalece. Né? Então, Versículo, citação bastante importante. e é isso, cara. Pegando o gancho do que você falou, aí eu acho realmente que as pessoas elas precisam tomar posse daquilo que elas almejam antes de chegar, que aí elas realmente elas vão ser aquilo que elas querem. Bacana, você falou uma coisa interessante. Existem dias bons, né? Tem uma frase que existem dias bons, existem dias ruins, mas para todos os dias existe Deus. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uhum. Então, bastante importante o seu comentário, porque estes fatores, que são fatores externos, nós estamos comentando aqui que para que eu atinja algo, eu preciso cuidar do meu ser, conhecer a mim mesmo, mergulhar para dentro de mim, para que eu possa atingir os meus alvos, né? O ser, o fazer e o ter. Hoje nós vivemos uma cultura muito forte do ter. Até ficou muito na moda o estilo ostentação, uns anos atrás. Né? Carrões, os relógios, as correntes de ouro, etc. Que é o ter. Né? Muitas pessoas valorizam o ter sem ter passado pela jornada do ser, do fazer, para poder o ter. E nessa comparação sua, mesmo nesse contexto de viagem que a gente está fazendo, se você está numa viagem onde, por exemplo, você estava dirigindo, você estava conversando, mas focado no trânsito. Os fatores externos, eles vêm justamente para nos dispersar. E se eu não estou focado, direcionado para seguir o meu destino, os fatores externos farão com que eu desvie e saia da minha rota. Me lembra a passagem da reconstrução do muro, quando Neemias estava reconstruindo o muro, veio até falso profeta: Deus mandou fazer isso. Negativo. Não mandou, não. Vou continuar aqui reconstruindo o muro. Ele tinha um propósito, ele só desceu, saiu desse propósito quando ele concluiu a missão dele, quando ele concluiu o destino dele. Todas as outras coisas que chegaram para dispersar a atenção dele, ele não desviou a atenção. Bastante bacana o que você disse aí, bastante importante. Então, nós estamos falando de viagem, esses aspectos externos
ladrões de oportunidade. São dispersores de atenção às vezes, a fuga do destino. Você pode não chegar mais ao seu destino. Eu já comentei, quando você vai lançar um foguete, se você errar 1 grau, o foguete nunca vai atingir o destino dele. Então, um pequeno desvio pode fazer que você nunca mais volte para a sua rota. Então, é a importância da gente ter bem claro, né, o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Porque, como você bem disse, aí os fatores externos, eles acontecem diariamente, né? E como bem você repetiu a profecia aí, no mundo tereis aflições. E ninguém está privado disso, né? O dia mal chega para todo mundo. Não, eu estou rogando praga em alguém aqui de forma nenhuma. Mas isso é uma verdade da humanidade, cara. Não tem jeito. E se a gente se deixar levar por esses momentos aí, a gente vira um barquinho desgovernado, né? O mar é imenso, mas você vira um barquinho desgovernado. Para se perder no meio do mar, qualquer coisa tira a nossa atenção e a gente se perde. E o interessante, o que governa a direção de um barco é o É um manche, um timão, um remo. Nossa, fugiu. Não, fui falar o leme do barco, né? Uhum. Isso, o leme pequenininho governa a direção de um barco inteiro. A Bíblia até compara a língua, né? Que a língua ela é um órgão pequeno, mas que pode governar a vida de um gigante. E nesse contexto todo, mesmo que pareça pequeno, o propósito é que vai dar a direção. Aliás, o propósito é que tem que dar a direção para onde você está indo, o seu destino. Se eu quero sair daqui e fazer uma viagem até São Paulo, esse é o meu propósito, esse é o meu destino. Se eu dizer a minha rota, eu vou parar em outro lugar e posso não chegar mais em São Paulo. Talvez um atalho, uma mudança proposital de rota, né? Então, esse destino é o nosso trajeto. Então, a gente tem que estar consciente também que as rotas vão mudar às vezes, né? Nem sempre a rota que a gente vai percorrer é a rota que a gente planejou. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente está dirigindo, você vai passar por um lugar e você vê aquela placa, né? Estamos em obra, e manda você cortar lá, dar uma puta volta, mas depois te joga pro caminho de novo. E assim é a vida, né? As nossas rotas às vezes vão mudar, mas o nosso destino não pode mudar de jeito nenhum. É exatamente isso. O pessoal que está ao vivo aí, podem fazer seus comentários, fazer suas perguntas. Nós estamos fechando uma janela aqui nessa semana, nós estamos falando do ano do aprendizado. O ano que vai trazer as ferramentas necessárias para você mudar a si para que você mude a sua vida como um todo. Um ano para o resto da vida. Nós tratamos já diversos pontos essa semana. Nós falamos do vai cuidar da sua vida, nós falamos dos novos hábitos, do autogoverno, onde falamos das áreas mentais, e hoje a gente está tratando esse contexto de mudança de maneira analógica e falando que isso, usando a frase, o tema, como a maior viagem da sua vida. Antes do Marcelo entrar, eu estava dizendo aqui, a não ser no processo da criação, mas para que haja uma fruta, tem que ter sido semente, ela tem que ter sido plantada, tem que ter sido germinada, para que essa árvore cresça, para que você colha a fruta. Então, esse fruto é o ter. Nós precisamos seguir o processo. Pôr a semente, plantar, ter a semente e não plantar, não dá resultado. Ter a terra, mas não ter a semente, também não dá resultado. Precisa da semente. Muito das vezes a semente para nós, nesse contexto, é o adquirir de um conhecimento. Adquirir o conhecimento e não utilizá-lo é ter semente e não plantar. Então, eu adquiri conhecimento, vou colocá-lo em prática para colher os frutos. O camarada pode ter ido lá fazer a faculdade que está no topo do ranking no Brasil, numa determinada área.
Ao terminar essa faculdade, ele tem a semente na mão. Se ele pegar esse diploma e guardar na gaveta, aquele conhecimento não vai dar os frutos que poderia dar se ele utilizasse a semente ou o conhecimento, colocasse ele em prática, fazer uso do seu conhecimento para colher os seus frutos. Como é que você vê isso, Marcelo? Cara, você falando disso, eu até lembrei de algo que eu estava assistindo essa semana, eu não lembro de quem era, mas a pessoa falou assim, é sobre reter conhecimento, né? Do que você recebe, você tem que passar, né? E enquanto você retém, ele foi bem duro numa colocação, né? E me chamou muito a atenção. Ele falou, enquanto você retém, enquanto você cala a boca, as pessoas morrem, o mundo morre porque você está quieto. Porque você não põe para fora o que você tem para transmitir para as pessoas. E aquilo foi muito duro, sabe? Porque às vezes a gente se autoalimenta e não compartilha isso com as pessoas. Você acha que é só para você. Eu, E pode falar. pode, Não, tranquilo. eu ouvi algo semelhante esses dias, de uma pessoa para mim. E ela fez um contexto semelhante a esse. Olha, você tem muito conhecimento e tem pessoas que precisam do seu conhecimento, você não pode ficar parado e não compartilhar isso com as pessoas. Fala do que aconteceu aí com a mudança do nome do teu perfil. Então, eu mudei o nome do meu perfil, né? Mas, na verdade, foi em função dos acontecimentos aí na minha família do ano passado. Eu tive 4 perdas na família. Inclusive, minhas sobrinhas estão assistindo a live aí, elas passaram por isso. Um beijo para vocês. E eu passei por um momento muito ruim, né? Assim como todos nós, a família, passamos, né? E durante esse momento ruim, eu pensei realmente em desistir, né? Me trancava no quarto, tomei remédio, fiz um monte de bobeira, né? E eu fiz um treinamento um tempo atrás que uma das premissas do treinamento era exatamente essa frase, né? Desistir não é uma opção. Né? Em um momento do treinamento ele falava isso. E isso me veio à memória nesse momento. Eu falei, cara, mas né, eu tenho direito de ficar calado, de sofrer, mas eu não tenho a opção de fazer isso. Né? Porque eu tenho pessoas ainda que dependem de mim, eu tenho a minha vida para tocar, né? Então eu não posso fazer isso. E eu mudei o nome do perfil justamente por isso. E um dia eu acordei e tinha uma mensagem no Instagram de um rapaz. Ele falou, cara, esse nome do que você colocou no perfil, ele me ajudou muito. É uma frase muito pequena, mas que significou muito na minha vida. E a gente conversando, ele falou, pô, eu até pensei em tirar minha vida, estava pensando em tirar minha vida, tal. E quando eu li isso mudou, né? Acabou dando um outro significado no que eu estava passando só de ler essa frase. E aí você fica pensando, né? Pô, às vezes é algo que você acha tão simples, né? É algo que você vê com tanta simplicidade, para você é algo banal e para outra pessoa faz uma diferença danada e você nem imagina, cara. Então, isso que essa pessoa falou foi bem, bem forte, assim, sabe? Enquanto você se cala, enquanto você se omite, né, o mundo vai pro buraco, as pessoas entram em depressão, as pessoas morrem, né? Acontece um monte de coisa ruim em sua volta, justamente porque você se cala e se isola. Você retém o conhecimento, você retém a experiência toda para você. Então é essa um pouco da história da minha mudança de perfil. Hein? Esse testemunho é muito forte. E usei ele como exemplo já comentando com outras pessoas. O que você falou, nós já conversamos inclusive, o que a gente sabe, às vezes para nós parece ser algo muito pouco ou muito pequeno, de um conhecimento muito pequeno. Mas tem tanta gente que precisa. Teve uma live aqui na semana, a pessoa entrou, não lembro quem foi, não lembro quem estava debatendo, talvez até tenha sido você, não lembro. A pessoa falou, olha, em 1 minuto de live, eu aprendi tanta coisa e me deu respostas para perguntas que eu tinha, em 1 minuto de live. Ela pegou um fragmento do que a gente estava conversando. Foi com você? Não sei se você se lembra, se era com você ou não. Não foi comigo não, mas E muito a legal. pessoa
a pessoa fez esse comentário. E nessa passada dela pela live, eu não sei se ela ficou até o fim, aquele pedacinho que ela pegou fez todo sentido para ela. Algo que para a gente parece ser banal, porque a gente está acostumado com o conhecimento. E como ele é assim, às vezes uso isso como exemplo. Você deseja comprar um carro, você tem aquele desejo de comprar o carro, você foi lá e comprou. O período de satisfação com a aquisição do bem é muito curto. Logo, ele vira uma coisa comum para você. E depois ele já não traz toda aquela euforia. Por isso que a gente vê algumas pessoas que são consumistas, elas necessitam preencher buracos na alma e elas fazem isso com o consumo. Compra, 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 compra e nada satisfaz ou tem uma duração de prazer muito pequenininha. Depois já preencheu o vazio e ela busca uma outra coisa para preencher o vazio novamente e vira um ciclo de consumo. E o conhecimento, que é intangível, é a mesma coisa. Talvez eu tenha conhecimentos que, para mim, como é comum, eu os tenho, eu estudei, eu os adquiri, parece ser simples, parece ser de não muita relevância. Mas quando você passa esse conhecimento para frente, faz todo sentido para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre aquele assunto, ou que nunca tinha feito aquela reflexão. Cara, e você quer ver um outro exemplo interessante, cara? Até eu pensei muito tempo assim, em começar a fazer live e tal, eu ficava preocupado. Pô, mas vai aparecer um pouquinho de gente só. Tipo, isso acaba bloqueando, né? E eu acredito que tem muitas pessoas que pensam isso também. Mas, tipo, você não tem que se importar com as 10 mil pessoas que não estão na sua live. Mas com aquelas 10, 20 que estão, porque as 10, 20 que estão, elas estão interessadas no conteúdo que você está passando. Elas estão interessadas em ouvir o que você está dizendo. Né? E a gente foca muito nas 100 mil que poderiam estar e não estão. Né? Mas aquelas 10, 20 que estão, elas estão porque para elas está fazendo sentido aquilo que você está falando. Eu fiz esse comentário numa live semana passada. O Felipe Fernandes, que fiz um curso de mentoria com ele, está incluindo, inclusive, fiz até um post ontem no Instagram agradecendo ele por isso. Vou comentar duas coisas. Você falou da questão do bloqueio, ou quer fazer live, está procurando um momento mais propício, mais perfeito para fazer live. Coisa que a gente já estudou, que a gente sabe que não precisa. A gente começa fazendo. Depois você corrige, depois você adapta e repete o ciclo. E aí, na live da semana passada, eu falei, olha, eu nunca vou chegar a 10 se eu não começar do 1. Depois passar pelo 2, depois passar pelo 3. É um processo, até chegar em 10. Se eu quero ter audiência de 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas numa live, eu preciso começar. Como os chineses dizem, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Eu tive que brigar com o meu cérebro, que tentava lançar seta, nem isso vai dar certo, existe, uma pessoa, duas pessoas. O Felipe Fernandes entrou na live quando eu estava comentando isso, pra você ter ideia. Estava conversando com outra pessoa, com a analista. E aí o Felipe Fernandes entrou, daí ele falou, cara, eu comecei fazendo live para mim mesmo, não tinha uma pessoa. Não tinha uma pessoa, entendeu? E aí, aí entrou um, gostou, entrou dois, gostou, entrou três, gostou, e aí ele vai ganhando relevância, a gente vai ganhando relevância. Então, o que eu fiz? Eu fiz sem horário. Eu sou o cara, eu tirei todas as neuras, tudo aquilo que meu subconsciente tentou lançar de negatividade, eu falei, afastei, falei, eu vou começar. Comecei semana passada. Deu tanto pau, você não faz ideia. Aconteceu um negócio no meu celular semana passada que eu nunca vi. O celular fez atualização de firmware. Firmware é o softwarezinho que controla o hardware, né? Então, todo equipamento eletrônico tem um firmwarezinho. Ele fez a atualização de firmware no meio da live. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu comecei na área de informática há 30 anos atrás e nunca vi isso acontecer na minha vida. No primeiro dia, no meio da live, virou uma chiadeira do outro mundo. Chiou.
Eu não sei de onde veio o chiado. No segundo dia, aconteceu isso. O celular fez atualização no meio da live. No terceiro dia, meu celular deu pau. Ele está com a tela toda esbranquiçada. Eu não comprei outro celular. Ele deu pau. Olha só. Quando você está indo para o caminho certo, as adversidades, elas vão surgir. E se eu não tenho olhar no foco, se eu tirar o olho do foco, as adversidades vão me vencer. E pode ser que eu nunca mais faça aquilo. A gente está falando de viagem. Eu vou começar a preparar a viagem. Puxa, o óleo está baixo. Ah, o pneu está furado. Isso é sinal para eu não viajar. Eu penso exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Se eu não lutar contra essas adversidades, eu não chego no meu destino. Cara, e outra coisa, né, que a gente falou ontem sobre os drives, né? Me veio aqui agora uma lembrança. Né? A gente fica realmente, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente fica pensando negativo, pensando que vai dar errado e tal. Com as lives e com tudo, né? E eu escutei o Pablo falando esses dias, até coloquei para minha esposa também para ela ouvir, a gente morreu de rir. Daquele negócio do ser ridículo. Cara, não é que aquele trem Sim. funciona mesmo? Ontem, você sabe, eu fui no fornecedor e tal. Explica pro pessoal aí a questão do ser ridículo. Não, então, vou falar e vou explicar. Fala aí. Uhum. Ontem, como você sabe, eu fui num fornecedor, fui fazer um trabalho que não era meu, na verdade. Alguém me pediu uma ajuda e eu fui dar uma força para um colega de trabalho, mas para fazer algo que não era meu. Eu fui todo preocupado, cara. Eu fui, putz, vai dar errado, não sei o quê. Aí na hora eu lembrei. Aí eu comecei a pensar que ao invés de dar errado, eu ia receber um Oscar por aquilo que eu estava fazendo. Que eu ia subir no palco na empresa e vinham realmente trazer uma estatueta para mim, me parabenizando pelo excelente trabalho que eu tinha feito. Tipo, uma coisa absurda, ridícula, que não vai acontecer nunca. Eu não pensei mais que ia dar errado, cara. Eu joguei essa ideia ridícula na cabeça e a ideia ruim sumiu. E é muito doido como isso funciona, cara. Então, só explicando para quem não sabe, né, uma das formas aí de você parar de pensar coisas ruins é quando os pensamentos ruins vierem, você colocar no lugar um pensamento ridículo. Uma coisa esdrúxula que nunca vai acontecer. E isso acaba... Oi, pode falar. Não, continua, por favor. É só um comentário. E isso acaba trabalhando dentro do seu cérebro de uma forma que o seu cérebro repete, para de ser ridículo, isso aí não vai acontecer. Aí quando ele for imputar de novo um pensamento ruim na sua cabeça, em você, ele mesmo vai se bloquear e falar, não, esse cara é ridículo. Se eu der esse pensamento para ele vai transformar em uma coisa ridícula e vai ridicularizar isso aqui e não vai adiantar nada. E resumindo, é isso. E realmente funciona, cara. Eu testei e funciona. E convido as pessoas que estiverem assistindo aí a testar, porque realmente funciona. Faz sentido. Uhum. É verdade. Eu ia fazer o seguinte comentário. Não sei se você já estudou técnica de memorização. Na técnica de memorização, você precisa criar uma cena ridícula na tua cabeça para você memorizar alguma coisa. Ela tem que ser absurda. Tem que ser uma história absurda. Supondo que eu quero memorizar uma sequência de números. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que criar um filminho na minha cabeça. O número 1 é um gigante, o 2 é um barrigudão, coisa do tipo. Porque no processo de retenção de qualquer coisa de ensino, quando eu crio esse cenário, é como se eu estivesse montando um filme. Então, mentalmente, eu estou vendo esse filme. A minha capacidade de retenção para isso é 50%. Porque se eu escrever só 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, só lindo, entendeu? A questão das lives, desde segunda-feira, da semana passada, começaram a aparecer pessoas a participar das lives, pessoas que tinham o mesmo bloqueio. Eu quero fazer, mas cheio demais, e não participava. Não tinha coragem de fazer. Teve o Carlos, eu venho citando ele, o Carlos passou por a experiência, passou por uma live aqui comigo, e depois disso o Paulo, vou usar um termo aqui, desinvestou a fazer live, desinvestou a gravar vídeo, o Instagram dele, está montando o YouTube, está cheio de vídeo. Ele
quebrou a travinha. Ele Pois é, tirou o impedimento e foi pois é. embora. Ontem também teve uma pessoa que comentou, nossa, eu queria muito fazer, não tinha coragem, você me chamou, e ela deu saltos de alegria, começou a fazer live de novo. Pois é, isso que você comentou. Só interromper rapidinho aqui, entrou umas pessoas aqui, o José Eriton, boa tarde, um abraço, o Paulo Botega aí, um amigão nosso, prazer aí, vocês estão prestigiando a gente, a Tati, e a gente está batendo um papo aqui sobre muitos assuntos aí. O Hélio, ele faz uma pauta, mas aí durante a conversa a gente acaba A gente viajando. abre a pauta. E é isso aí mesmo que você falou, cara. Tipo, o pessoal no grupo que eu tô participando, eles lançaram um desafio, hein? Primeiro de se comprometer publicamente a fazer 7 vídeos ou 7 lives seguidas e publicar. Eu comecei há 3 dias atrás, eu fiz a primeira, tipo, desde então eu acordo de manhã, cara. Eu tomo café, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar o celular e gravar. Porque de manhã, além do incentivo, tal, do feedback que a gente recebe das pessoas, de manhã as ideias ainda estão frescas na nossa mente, né? O nosso cérebro não teve tempo de ser poluído. Então, cara, eu acordo o mais rápido possível, eu já pego, gravo, e tem sido muito bom, os feedbacks são excelentes, e eu passei 36 anos sem fazer isso, pensando que era um bicho de 7 cabeças. E é verdade. A única diferença que tem, nós estamos batendo um papo com um equipamento intermediando. Só isso. Essa é a única diferença. Exatamente. Mas o que a maioria das pessoas travam é o medo do ridículo, da exposição, da aceitação. Será que vão achar bom, vão achar ruim, vão achar que eu estou falando bem? Tô nem aí com a paçoca, cara. Tô nem aí com a paçoca. As primeiras, umas travadas, umas gaguejadas, isso e aquilo, foi embora. Foi embora. A repetição vai levando à perfeição. É uma técnica, né? Eu dizia isso para os meus alunos de faculdade. Quanto mais você fizer, mais próximo do melhor você vai chegar. Então, a repetição vai levando à perfeição. Se todo dia eu estou fazendo aqui, eu vou pegando os macetes, as manhas. Antes eu nunca tinha feito uma live no Instagram, nem sabia como é que esse trem funcionava. Falei, vou meter a cara. Criei o canal no YouTube, estou aqui me virando e fazendo acontecer. Isso aí. Sem se importar se vão achar bom ou se vão achar ruim. Mas está dando certo, porque todas as lives está aparecendo alguém, as pessoas estão se desbloqueando, isso tem sido positivo. É isso aí. E nosso amigo José Elton comentou aqui embaixo, né? A mágica acontece com quem faz. E realmente, né? Às vezes a gente fica parado reclamando dos resultados, reclamando que nada acontece, mas a gente não está fazendo nada também para acontecer, ué. Então você vai ficar nesse círculo vicioso aí de reclamar e lamentar o resto da vida, né? Enquanto você não, falando português, claro, não tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa, não vai acontecer mesmo. É verdade. Maravilha, Marcelo. Sua contribuição sempre muito valiosa aqui. Pô, valeu, cara. E vou abrir espaço para mais alguém, senão vai virar monopólio isso aqui, cara. Todo dia eu tô aí monopolizando sua live, pô. Vamos ver se alguém tem coragem igual nós aqui. Obrigadão, viu? Um abraço, bom final de semana. Obrigado a você, cara. Bom final de semana. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Bacana, um bate-papo gostoso aqui. Alguém se candidata, fala eu quero, eu chamo. Cria coragem, não precisa ter medo. Nessa live de hoje, a gente está falando sobre a maior viagem da sua vida. Você tem que ter coragem de se expor. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz gravando que quem grava live, quem faz vídeo, é para se expor mesmo. Eu não estou gravando live e fazendo vídeo para ficar escondido. Se fosse para ficar escondido, eu pegava alguma coisa e fazia assim, ó. Tampava o rosto, deixava só a voz. Então a gente não tem que ter medo dessa exposição. Se parece ridículo, faz. Não se preocupa com a aprovação dos outros, se vão achar bom ou ruim, se vão te criticar, quem critica é quem não está fazendo. Vocês viram quem está passando por aqui está contribuindo com seus conhecimentos. E esses conhecimentos nós estamos multiplicando na vida das pessoas.
Nós estamos fluindo como um rio na vida das pessoas. E isso não tem preço. Uma palavra dita aqui, um ensinamento falado aqui, tem ajudado muitas pessoas e tem feito bem. Eu gosto de fazer o bem. Vocês têm pergunta para fazer aí? Alguém quer participar? Ou alguém que é do curso? Se manifesta aí, senão eu vou pegar alguém de surpresa aqui. Júnior Almeida. Eu vou te chamar, cara. Não sei quem é você. Topa? Vamos lá. Deixa eu achar o Júnior Almeida aqui na minha lista. Vou convocá-lo para o bate-papo. Ou você já chama daí, Júnior. Espera aí. O Instagram tem hora que dá um trabalhinho para a gente aqui. Vamos lá, vamos ver se o Júnior topa participar ao vivo aqui com a gente. Falta aí 8 minutos no máximo. Fala, Júnior. Fala, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tranquilo. Você é Júnior Almeida de onde? Júnior Almeida de Caiapônia, Goiás. De Caiapônia? Isso. Bacana. Eu estava em São Simão até ano passado. Ah, interessante. O que você faz, Júnior? Tô bem, tranquilo. Estava assistindo aqui, vendo a iniciativa do pessoal do grupo e querendo compreender como é que está se dando aí a dinâmica de trabalho, né? Aham. Você também é do curso? Sim, estou no curso. Apesar Você- de ainda não ter iniciado a desenvolver as tarefas, né? Mas eu já me organizei aqui para fazer de forma mais intensiva. E você foi até que módulo? Já assistiu até que módulo? Não, eu estou apenas no começo mesmo. Só assisti as 2 mentorias até agora. Ah, é? Entendi. Isso. Tá, não conseguiu administrar o tempo para fazer as aulas? Você não vai participar em São Paulo? Bom, até o presente momento a decisão é de não participar ainda, né? Mas Aham. pode ser que com o desenvolver das atividades aí o interesse apareça. Ah, bacana. As lives que a gente está fazendo, uma por dia, debatendo uma aula. Hoje a gente está encerrando o módulo 2. E essa semana nós tratamos o módulo 2, que é o ano do aprendizado. Né? Então nós tratamos a aula 1, que vai cuidar da sua vida, depois os novos hábitos, o autogoverno, os drivers mentais, e hoje falando aí sobre a maior viagem da sua vida. Essas lives são gravadas lá no YouTube também, você pode depois acessar, porque no Instagram fica somente 24 horas. Termina aqui só para o Instagram, 24 horas ela some. Mas lá no canal no meu canal Hélio Clementino no YouTube, você encontra as lives que eu consegui gravar. Acho que as 3 primeiras deu problema, e eu não gravei e elas não estão lá, mas as demais estão. Certo. Então, Qual que é a sua dica para quem está na minha situação agora, né? De ainda não ter começado o curso e tem a expectativa da ida a São Paulo no dia 31. Qual é a dica para quem está nessa situação, para a turma? vou te falar o seguinte, eu vou falar para você, eu fui professor universitário há muito tempo. Vou falar para você o que eu falava para os meus alunos. Quando você começa qualquer curso, independente seja presencial ou não, se você não colocar isso na sua rotina de vida, e esse curso aqui do Pablo, por exemplo, se você tirar 10, 20 minutos no dia, você faz pelo menos uma aula. Não é difícil você administrar esse tempo durante o dia. Ou no início do dia, ou no final do dia, você tem que tirar pelo menos uns 10, 20 minutos para você assistir a aula. O conselho é assistir a aula, já pega o PDF e faz a tarefa conforme tem lá em cada aula. Senão você vai ter que ver a aula de novo para rememorizar e fazer a tarefa. Meu conselho é você tirar um tempinho, porque o que vai acontecer? Você está num processo de que o teu cérebro está brigando com a sua mente. Se você comprou o curso, você está viu que isso faz sentido para alguma área da sua vida. E o cérebro é um camarada preguiçoso, ele não vai querer sair da zona de conforto dele.
ele não quer gastar energia com coisas novas. Então, como você está no processo de aprendizado, não sei há quanto tempo que você não estuda algo, ou se você tem informação ou não, o teu cérebro vai tentar falar para você, ah, não, cara, estudar não. E é porque ele é preguiçoso. É uma briga do seu subconsciente com o seu consciente. Então, você precisa ter persistência. Estabelece, não, eu vou acordar, antes de eu ir para o trabalho, eu vou tirar 20 minutos para assistir uma aula e fazer a tarefa. Só assim você consegue cair para dentro. Você vai ter que brigar, a sua mente brigar com o seu cérebro, porque ele está comandando a tua rotina. Ok, então. É uma sugestão que eu te dou. Mesmo que você vai travar uma luta interna, talvez já tenha travado essa luta interna aí para fazer essas aulas. Mas se você comprou o curso é porque ele fez sentido para você. Certo. Então tá, Então essa é a minha valeu, foi um sugestão. prazer participar aqui. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Até mais. Bacana. Bacana. Temos a participação rápida aí, e é assim mesmo. As pessoas vão manifestar o sentimento delas. Alguns estão mais avançados do que outros. Isso faz parte. O Júnior Almeida. Esqueci de falar para o Júnior, que Almeida também é sobrenome da minha família, lá da Bahia. Deixa eu ver. Então vamos lá, deixa eu fazer um contexto. A gente tem aí 2 minutos aproximadamente. Vou fazer um contexto do que a gente quis transmitir. O olhar da maior viagem da sua vida. Primeiro conselho é conheça-te a ti mesmo. Deixa eu chamar aqui uma pessoa que pediu para participar. Vamos ver se ela entra aqui. Só para a gente fazer o encerramento. Vamos lá. Falamos dos ter, do fazer e ter. Se você quer ter uma vida diferente, você precisa se empenhar para isso. Olá, tudo bem? Oi, Hélio. Falei, tu meteu um Você... Thiago. Ué, foi você que chamou. Foi eu que chamei? Foi. Ô, gente, eu não sei mexer nesse negócio aqui, não. Eu nem vi que eu te chamei. Nem Mas fica vi. tranquilo. Falta aí Não? 1 minuto, 2. Falta 1 minuto ou 2 para acabar. Ah, tá. Eu entrei aqui agora. Eu tava ocupada. Eu entrei no início, depois eu tive que sair. Não pude acompanhar a live. E eu Tá nem bom. vi o assunto hoje. Foi o que você Tá. falou? Eu estou tratando sobre a aula 5 do módulo 2, que é a maior viagem da sua vida. E fazendo um contexto do que a gente viu na semana. Ah, Dando uma tá. visão geral do que a gente viu na semana. Depois você me chama lá no Telegram para a gente terminar de conversar. Tá bem. Então tá bom. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos lá. Eu estava dizendo, só para fechar, porque daqui em um minuto deve encerrar. Não adianta você fugir de você mesmo. Se você quer construir algo para a sua vida, você precisa se conhecer. E o seu ser é a sua semente. Se você não cuidar da qualidade da sua semente, você não vai colher bons frutos. Então, conheça a ti mesmo. Vocês estão, a maioria, fazendo o curso, isso já é o fazer. Estou aprendendo técnicas, estou aprendendo conhecimento, para que depois eu passe a colher os meus frutos. Então, ser e fazer. Ser, fazer e ter. Tem gente que foge. Já vi pessoas, eu vou me mudar lá para a China, porque não adianta. Você não consegue fugir de você mesmo. O maior problema da sua vida é você. Se você está em conflito, muito possivelmente você está com um problema de identidade. Existe uma série de ferramentas aí que você vai encontrar na internet que vai ajudar você a conhecer a si mesmo. Então, conheça você a si mesmo, o seu corpo, prepare o seu corpo para essa viagem que você quer seguir. Define o seu propósito de vida, direcione a sua vida para isso. Beleza? A live vai acabar. Segunda-feira, às 18 horas, nós entramos no assunto do módulo 3. Essa aula, daqui a pouco, vai para o Instagram, depois ela vai para o YouTube. Lá no YouTube, Hélio Clementino, no Instagram também, Hélio Clementino. Tá bom? Um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus.